noite, bem-vindos a mais um episódio de Mente em Movimento. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o sistema motor e o sistema nervoso autônomo. Eu trouxe para poder esclarecer algumas dúvidas, tanto as minhas quanto as de vocês, as nossas estudantes do terceiro período de psicologia, a Maria Eduarda e a Juliana. Boa noite. Boa noite, meninas, sejam bem-vindas. Obrigada por compartilharem o conhecimento que vocês estão tendo com a gente. Eu queria começar com a pergunta de: a gente tem realmente uma diferença do sistema motor e do sistema nervoso autônomo? Como que eles atuam? É diferente um do outro? Então, Ana, não exatamente existe uma diferença entre os dois. O sistema motor, ele abrange todos os sistemas motores e ele é subdividido em duas categorias. O SMA, que é o sistema motor autônomo, e temos o somossomático, que ele é outra coisa. Então é meio errado dizer assim que são coisas diferentes. São a mesma coisa, só que eles se dividem em duas categorias. Ah, entendi. É bom que a gente já aprende a não falar termos errados, né, gente? Falando em questão de sistema nervoso autônomo, a gente sabe que nesse conceito a gente tem dentro os conceitos de simpático e parasimpático. Queria saber se vocês poderiam diferenciar pra gente qual é a função de cada um. Claro. O sistema simpático é aquele que prepara o corpo para ação, é a clássica resposta de luta ou fuga. Ele dilata a pupila, acelera o coração, inibe a digestão, tudo para maximizar a sua capacidade de reagir ao estressor. Já o sistema parasimpático faz o oposto, acalma o corpo, reduz os batimentos cardíacos e estimula a digestão e promove o descanso. Ele entra em cena depois do estresse para restaurar o equilíbrio do teu corpo. Sim, eu sei como é que é. Por exemplo, quando antes, né, gente, eu pegava muito ônibus e quando dava meu horário, eu via que meu ônibus estava perto, já vinha aquele nervosismo, aquela fuga e realmente, gente, eu corria muito, assim, a gente faz coisas inimagináveis, né, é uma força, uma fuga implacável. O que eu queria dizer é que a gente já está com uma resposta, uma pergunta de um ouvinte, e eu vou colocar aqui para vocês para a gente poder entender um pouco mais sobre como que funciona. Claro. Oi, aqui quem fala é a Luana de Recife. Eu gostaria de fazer uma pergunta, porque sempre que eu fico ansiosa, meu coração ele dispara, minha respiração ela fica acelerada e eu fico com as minhas mãos tremendo. Isso tem mais a ver com o sistema motor ou com o sistema nervoso autônomo? Então, quando as meninas conseguem responder essa dúvida da Luana? Então, essa questão da ansiedade tem totalmente a ver com o sistema nervoso autônomo, que é o SMA. Muito mais relacionado ao simpático, que ele ativa esses sintomas de ansiedade. Então, a pessoa fica com taquicardia, a pupila dilata, a pessoa tem muito tremor nas mãos, porque ela fica realmente nesse instinto de luta ou fuga. Então, o corpo ele se prepara para fazer qualquer um dos dois. Então, por exemplo, a pessoa pode sentir formigamento nas mãos, por exemplo, ou pode ficar com a mão muito gelada, porque toda a circulação sanguínea ela vai para a parte inferior do corpo, caso a pessoa opte por fugir. Então, sim, tem tudo a ver o sistema nervoso autônomo com a ansiedade. Ju, o que eu queria entender é se o sistema nervoso autônomo, se ele pode estar influenciando, se é possível que ele influencie na movimentação do corpo. Claro, ele não inicia os movimentos voluntários, mas modula o esforço fisiológico do corpo, o que influencia como nos movemos. Por exemplo, em situação de estresse, o tônus muscular aumenta e o corpo pode reagir com rigidez ou impulsividade. Já em estado de relaxamento, os movimentos são mais suaves e muito claros. Então tem toda essa ligação, né, dos dois. A gente vai continuar com mais uma pergunta de ouvinte agora. Vamos ver o que tem para falar. Oi, aqui quem fala é Diego de Porto Alegre. Eu tenho uma dúvida. Sempre que eu treino, eu fico com o coração a mil, mas depois bate um relaxamento bem gostoso. Isso é o simpático e o parasimpático revezando? Oi, aqui. E aí, gente, vocês conseguem dar essa resposta para ele? Sim, Diego, exatamente isso. Enquanto a gente está lá treinando, fazendo esforço físico,
o nosso sistema simpático está ali liberando noradrenalina, né, que faz a gente ter mais energia, que faz a gente ficar mais esperto, e aí a gente consegue completar esses exercícios com maior eficácia. Então a gente realmente sua mais, tanto pelo conteúdo físico quanto pela ativação desse sistema simpático, tanto quanto pelas outras reações do corpo, né? Algumas pessoas elas ficam com os músculos tremendo depois de certos treinos justamente por causa disso. Quando a pessoa para de treinar, ela relaxa, ela vai tomar um banho, ela vai tomar uma água, o parasimpático ele começa a agir, então ele diminui a frequência cardíaca, você começa a sentir o seu corpo mais frio, justamente para ter esse equilíbrio entre os dois e não causar nenhuma doença, nenhuma disfunção no corpo. Já que você tocou no assunto de doenças, eu queria entender, você falou sobre as disfunções, né? Então, se a gente tiver alguma disfunção, como que você acha que isso pode afetar as pessoas? Eu queria saber se tem alguma relação, se você poderia relacionar com quadros de ansiedade ou pessoas com Parkinson, né? Na ansiedade, há uma hiperativação crônica do sistema simpático, o que causa sintomas físicos intensos, como taquicardia, sudorese, tremores, etc. No Parkinson, além dos sintomas motores clássicos, como rigidez, tremor, bradicinesia, muitos pacientes apresentam disfunções autonômicas, como constipação, hipotensão ortostática e alteração no sono. Isso porque o SNA também é afetado pela neurodegeneração. Eu acho legal a gente iniciar esse assunto, porque a gente vê muito em séries, em filmes, a descrição do Parkinson como uma doença que é especialmente motora, né? Que a pessoa vai ter tremores, ela tem problema com tato. E quando a gente se aprofunda mais no assunto, por isso que é bom a gente ter também esse conteúdo que aprofunde mais com pessoas que tenham aulas em relação a isso. Porque a gente pode desestigmatizar umas doenças, por exemplo, né? Então é muito importante que a gente tenha atenção a isso. Falando sobre a hipotensão, a gente tem uma pergunta de mais um ouvinte em relação a isso. Eu vou colocar aqui para que vocês possam ouvir e possam dizer pra gente se vocês têm alguma resposta para ele. Eu tenho uma pergunta. O meu pai, ele tem Parkinson e sente tontura ao levantar. O médico falou de hipertensão ortostática. É problema do sistema motor ou autônomo? Então, meninas, vocês têm algum esclarecimento assim pra gente? Nesse caso do pé dela, seria uma disfunção autonômica. O sistema simpático, nesse caso em específico, ele está falhando em regular a pressão arterial da pessoa. Por isso que quando a pessoa tem Parkinson e ela se movimenta muito rápido, ela sente muita tontura, porque existe essa falha na regulação entre o sistema simpático e o parasimpático. Entendi, meninas. Gente, para continuar o nosso programa, eu queria dizer que nós somos patrocinados pela nossa Bet 666. Lembrando que nós temos, não temos limite de não tem valor mínimo para depositar, gente. Mas claro, lembrando que só a partir dos 18 anos. A partir dos 18 anos é seguro, galera. Sem valor mínimo para apostar. Inclusive, meu primeiro Plataforma carro, nova. meu primeiro carro para poder parar com a ansiedade do ônibus foi por conta da Bet. A insegurança financeira não te ataca mais, né, amiga? Jamais, gente. Essa segurança eu não tenho mais. Para finalizar, a pergunta que eu tenho para fazer para vocês é se é possível que a gente possa treinar o nosso sistema nervoso autônomo, que a gente tenha uma melhoria, como a gente treina, por exemplo, os nossos músculos. Bom, a gente pode treinar ele com exercícios físicos regulares, meditação, respiração diafragmática, banho gelado, alimentação equilibrada e sono adequado. Ajudam a melhorar o tônus parasimpático e a modular o simpático. A neuroplasticidade permite que o SNA se adapte e isso tem impacto direto na nossa saúde mental e física. Isso também pode evitar, né, por exemplo, o Parkinson, né, incidências assim, por exemplo. O que eu queria dizer que é muito importante que a gente possa falar um pouco sobre como a saúde física, bons hábitos da juventude também consigam ajudar as pessoas no futuro, para que elas tenham uma adultez maior, que elas consigam chegar na sua fase, na sua especialidade com mais saúde. Então
é muito bom a gente falar muito sobre aparência, sobre a busca pela saúde corporal, mas a saúde corporal é também um meio de a gente manter a nossa saúde mental, né, gente? Uma coisa vai levar a outra. Eu queria agradecer vocês pela aceitar o convite, por estarem aqui, por compartilhar o conhecimento de vocês. Eu que agradeço. Realmente vocês deram uma aula pra gente, para que a gente possa tanto tanto para que a gente possa destistar essas informações, para que a gente possa também ter uma conversa mais aberta sobre doenças físicas e mentais, e saúde mental e física também. Agradeço a vocês. Da nossa mente. Gente, muito obrigada, boa noite. Boa noite. Espero que vocês tenham conseguido tirar essas informações, que vocês tenham, os ouvintes que foram respondidos, tenham tido respostas eficientes. Desejo a vocês uma boa noite e que a gente vai se veja na semana que vem e se encontre no próximo episódio. Muito obrigada. Muito obrigada. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, meninas também e para os telespectadores. E meninas também, claro, sempre. Então, eu vou apresentar mais um episódio de Mente em Movimento. Hoje estou com as duas alunas de psicologia do terceiro período. A mãe da psicologia. A mãe da psicologia e a tia da psicologia. Lembrando que nosso programa tem oferecimento BET 375.